O programa Controvérsia recebe o advogado Paulo Hungria, que é presidente do CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Que bom. Nós vivemos em tempos de emergência climática e o cuidado e a preservação do meio ambiente é fundamental nos dias atuais. Há muitos anos, aqui em Itapetininga, o CONDEMA faz esse papel, mas a maioria das pessoas não conhece o trabalho do CONDEMA. Eu vou pedir para o Paulo Hungria, presidente do CONDEMA, contar um pouquinho da história desse conselho. Pois é, estamos aqui, agradeço o convite, agradeço realmente a iniciativa da TVI de estar trazendo essa discussão aqui para a comunidade, para a região toda. De fato, a questão ambiental está em voga, é um assunto bastante discutido, comentado, porque a gente tem sentido no nosso dia a dia, né, as mudanças, como você falou, as mudanças climáticas. E elas não são só climáticas, né, existem questões que são até perceptíveis ao olho nu, a questão de poluição visual, poluição sonora, enfim, a poluição mesmo do ar. Então tem várias peculiaridades que permeiam dentro dessa questão climática. Então, o Conselho em si é um conselho que foi criado em 1985, né? Como a maioria das coisas no Brasil, assim, no mundo político, social, elas acontecem por algum interesse, por vontades políticas, né? E o Conselho foi exatamente dessa forma. Na ocasião, o então prefeito era Joaquim Aleixo Machado, existia uma verba liberada para os municípios que tivessem o Conselho já instituído na sua cidade. E essa verba vinha do Ministério dos Interiores e era interessante. Então, o então prefeito sugeriu que fosse criada uma lei, elaborada uma lei para a criação do Conselho aqui em Itapetininga. E desde então isso continuou, isso aconteceu. E acredito que isso até hoje vem acontecendo, porque o meio ambiente, como a gente estava conversando, muitas vezes o ambiente não é o objetivo final, ele é uma consequência de alguma conduta, né? Então hoje você tem aquele programa estadual que fala do município verde e azul. Então são políticas públicas estabelecidas através de lei que fazem com que vários municípios se classifiquem num ranking e eles tenham benefícios a partir do momento que eles estão nos melhores posicionamentos de ranking. Não só uma visibilidade para que investidores particulares ou entes públicos possam investir na cidade, mas também para você aferir o desempenho da qualidade de vida, o nível de desenvolvimento social e sustentável de uma localidade. Então, sempre acontece andando para e passo. O meio ambiente não é o objetivo, mas você acaba tendo benefícios através de outros objetivos, né? Então, vamos dizer assim, um município bem ranqueado no verde e azul tem uma série de recursos financeiros que ele pode receber do governo federal. Então as prefeituras correm atrás desse ranqueamento para ficar bem posicionado, para poder receber verbas. Então, mais ou menos como foi a origem do Conselho, eu acredito que isso tenha sido, isso tenha permeado até então as questões ambientais no Brasil, principalmente. Existem interesses paralelos, que não é diretamente o meio ambiente, mas que acabam desaguando numa questão ambiental, gerando melhoria na qualidade de vida, do espaço local e assim por diante. Então, em tese, seria mais ou menos essa a ideia de como o CONDEMA surgiu aqui. E o CONDEMA, de fato, é isso. É um conselho municipal, é um órgão abstrato, sem personalidade jurídica, não tem CNPJ, não tem conta bancária, não tem sede. Nós somos imateriais. Então, o conselho, ele é Conselho do Meio Ambiente hoje em dia, já foi de defesa, hoje mudou a nomenclatura, Conselho Municipal do Meio Ambiente. E ele atua basicamente nessas questões de trazer o lado ambiental para o dia a dia da comunidade, né? Então, a gente recebe muito pedido de corte de árvore, autorização de loteamentos, adequação de galerias de água, escoamento de água nas marginais, ou seja, todo o impacto ambiental que gera passa pelo Conselho através da Secretaria de Meio Ambiente de Itapetininga. Perfeito. O Paulo falou, né, da questão de passar os loteamentos, né? Eu queria saber como é que está essa situação, né? A lei original previa isso, mas, como o Paulo falou, isso é uma coisa lá do Joaquim Aleixo Machado, muita coisa mudou, né? Então, eu queria saber dele como é que está essa situação com relação à obrigatoriedade de um loteamento, condomínio, passar pelo CONDEMA. Então, existe a obrigatoriedade, mas na prática, a gente tem visto que isso
acaba sendo um pouco questionável, porque, de fato, existem outros órgãos que regulam, né? A Grapoab, enfim, CETESB, outras entidades que já fazem esse tipo de trabalho. Então, normalmente, quando há necessidade de algum impacto dentro do perímetro urbano que tenha interferência com a cidade, o CONDEMA é acionado. Só que, num passado recente, a gente perdeu um pouco de força. O Conselho, numa ocasião, numa reestruturação do plano diretor, o CONDEMA foi, vamos dizer assim, foi violentado. Ele sofreu uma perda dessa força que ele existia. Ele era deliberativo e consultivo. Ele perdeu essa capacidade dele de atuar como uma deliberação, poder determinar, fazer algumas determinações, requerer alguns andamentos, encaminhamentos. Perdeu esse poder que ele tinha. E hoje é uma das reivindicações que o Conselho tem. Entendeu? Então, hoje em dia, a gente está um pouco deficitário, mas, com certeza, a atuação, a gente tem percebido que o próprio interessado, ele está indo até, ele está querendo do CONDEMA essa resposta para poder se sentir também amigo do meio ambiente, né? Então, a gente sabe que existe também uma força que acontece por força dessa moda, por conta de todo o impacto ambiental no mundo, as pessoas estão começando a ficar mais preocupadas, mas ainda é muito incipiente, perto do que deveria ser, né? Então, existe esse déficit, vamos dizer assim, em termos de quem realmente traz até o CONDEMA uma necessidade, olha, o que vocês acham, está dentro do padrão, não está, ou que realmente toca por outros caminhos, né? E até fazendo um gancho, uma das coisas que a gente está na nossa gestão agora trabalhando muito forte, e foi inclusive um dos compromissos que o atual prefeito fez conosco, na ocasião, quando estava na fase de campanha, era realmente de trazer a municipalização do meio ambiente, da questão do licenciamento ambiental. Então, todas as matérias vinculadas ao licenciamento ambiental seriam de âmbito municipal, sairia do estado e viria para Itapetininga. Cidades de médio porte, como Itapê, já estão fazendo isso. Cidades de vanguarda, Piracicaba, Sorocaba, ou seja, cidades que já estão andando na nossa frente. Por quê? Eles estão trazendo para eles a responsabilidade de determinar o que cada pessoa que for entrar na cidade vai fazer, desde a pessoa física para a pessoa jurídica, até o ente público. Então, o licenciamento ambiental é vamos dizer assim, a base de toda atividade empresarial que tem impacto no meio ambiente. Então, ele precisa passar por um licenciamento. E a partir do momento que você municipaliza, você traz para a prefeitura essa capacidade de fiscalizar, de proteger mais o meio ambiente. Por que isso? A legislação ambiental, ela é uma base federal. A lei federal, a Constituição Federal determina o que tem que ser feito no Brasil. Os estados podem deixar mais protegido, não pode ampliar. Não posso deixar mais devastado, não posso chegar num corpo de água, do lado de uma marginal de um rio, que a lei federal determina 30 metros, eu não posso colocar lá 5 metros, eu posso deixar 50, mas eu não posso colocar menos do que determinou o Poder Federal. Entendeu? Então a lei federal ela vai entrando numa pirâmide. O estado pode deixar mais protetivo e o município pode deixar ainda mais. E é isso que a gente acaba fazendo. A gente se autodenomina municipalistas, né? De pessoas que estão realmente preocupadas com o município. Então isso é uma questão que está bastante forte na nossa gestão atual, que é de tentar ajudar a prefeitura a estruturar o ambiente da Secretaria de Meio Ambiente para que traga para a cidade essa obrigatoriedade, essa responsabilidade de realizar o licenciamento no município. Isso é uma questão de grande impacto e eu acho que faz um pouco sentido com o que você me perguntou. Muito bem, e o Paulo Hungria citou, né, a questão do plano diretor, que esse ano a Itapetininga está fazendo sua revisão e muita coisa pode ser aperfeiçoada, atualizada, né? Mas eu vou perguntar também para o Paulo Hungria, que também é advogado, como é que está a situação da legislação municipal, né? Porque não é só o plano diretor. Nós temos leis ordinárias aí que também disciplinam essas questões sobre o meio ambiente. Então, eu vou querer saber do Paulo aí as leis, o que ainda pode ser feito em Itapetininga em termos de uma legislação que proteja, que faça o meio ambiente estar realmente muito bem cuidado e sustentável. A legislação é um ponto crucial, né? A gente sabe que existe um Código Municipal Ambiental que nunca foi implementado. E é uma legislação muito complexa, porque assim como a maioria das leis do Brasil, são extremamente complexas, não muito objetivas, ficam tergiversando, que a gente fala, ficam saindo do foco e vão ampliando demais o escopo. E o que está querendo é exatamente o contrário. Aí que vem o licenciamento ambiental. Existem leis,
mas existem leis esparsas, não compiladas num plano, num projeto concreto. Então, é um pouco disso que a gente está falando. Na nossa gestão, a gente está fazendo o quê? A gente está tentando, primeiro, digitalizar todo o processo que diz respeito às questões ambientais, o processo ambiental, vamos dizer assim. Tudo que for falado sobre o meio ambiente, digitalização disso, deixar um processo digital. Então, qualquer requerimento que vá para a prefeitura, ele seja digital. Só que dentro disso, a gente tem também a atribuição do CONDEMA de criar resoluções. Temos criado algumas resoluções. Resoluções, por exemplo, para erradicação de espécies invasoras, para que não seja necessário a pessoa vir e depois querer compensar. Pô, tem uma leucena invadindo a minha área aqui. Eu preciso ainda compensar, porque ela é invasora, ela é exótica, ela só faz mal para o local. Então, o CONDEMA tem esse escopo, de através de resoluções, propor adequações na lei. Não é realmente uma lei, mas ela tem força de lei, é uma resolução do CONDEMA. Então, isso é uma atuação que o CONDEMA tem feito. E, voltando, é a questão do licenciamento ambiental. Se a gente conseguir, dentro da revisão do plano diretor, incluir como deliberativo e consultivo o CONDEMA, seria um grande passo. A partir daí, contribuir a atuar diretamente com a prefeitura na estruturação de uma Secretaria de Meio Ambiente para que possa receber uma municipalização do licenciamento ambiental. A partir disso, estruturar uma guarda municipal ambiental, ou guarda ambiental para poder fazer o quê? Fiscalizar. O problema de sempre da lei, ela pega ou não pega porque não tem agente de fiscalização. Então precisa ter fiscalização. A partir do momento que tem a fiscalização, determinar para onde que vão essas penalidades, conversão em multas. Como que vai fazer isso? Estruturando um fundo municipal de meio ambiente, que já existe, mas também não está regulamentado. Esse fundo vai ter uma personalidade jurídica, vai ter uma conta bancária e vai ser gerida por um conselho, que não é o CONDEMA. O CONDEMA pode colocar representantes do seu grupo para compor esse conselho, um conselho deliberativo sobre o fundo do meio ambiente. E esse fundo vai determinar onde que essa verba vai ser investida. Por exemplo, o contrato da Sabesp foi celebrado lá no passado. No final do final, fizeram lá um ajuste de números e ficou um percentualzinho de 0,5% do faturamento líquido anual, que deve ser revertido para o meio ambiente. Até hoje não existe um fundo ambiental para receber essa verba cai no cofre público da prefeitura, num cofre genérico, e não é destinado diretamente para nós, para a questão ambiental, para o foco do meio ambiente. Então, acho que nesse aspecto que está a estruturação da questão ambiental em Itapetininga. Desde você trazer mais responsabilidade para a prefeitura, automaticamente vai ter também mais fiscalização para você poder cobrar do munícipe conduta determinada, e aí você consegue também, a partir das punições, trazer benefícios, começar a reverter. Olha, o cara foi penalizado, foi multado, a verba entrou, vamos investir então naquela recomposição daquela área degradada, vamos fazer um projeto de plantio, vamos melhorar a coleta seletiva, vamos adequar a poluição, ou seja, aí você consegue ter também ferramenta para fazer algo. Né? Então, hoje o Conselho ele é um pouco engessado, porque a legislação tirou um pouco de poder, e basicamente o que a gente tem de maior movimento em nossos trabalhos é a corte e poda de árvore, essa questão dos loteamentos, adequação de loteamento com relação às árvores do loteamento, mas mais do que isso não. Um impacto direto numa água, se vai ter um descarte de resíduo numa água ou não, se uma indústria está poluindo, ou seja, se a coleta seletiva está sendo feita corretamente. Então o CONDEMA acaba não tendo essa ingerência nessas questões. E de fato, não sei se também seria o caso de ter, eu acho que existe a Secretaria de Meio Ambiente para isso, mas um licenciamento ambiental contribuiria muito, porque aí sim o conselho passaria a ser um conselho, que poderia dar um auxílio, poderia dar orientação, dirimir controvérsias, né? Então, acredito que seja esse o caminho que a gente está seguindo, é um caminho lento, já estamos aí há 30 anos, né? 40 anos de história. Então, sabemos que andou bastante, mas tem muito para acontecer, né? E acredito que seja por aí, viu, Edmundo? O CONDEMA é um órgão que precisa de voluntários, precisa das pessoas interessadas, não só aquele ambientalista que fica brigando por questões. É importante, são pessoas importantes também, mas não só esse tipo de pessoa. Precisa do técnico, pessoa que está dentro do meio, que sabe o que está falando, é formada, tem condição técnica de ajudar porque às vezes mais vale você suprimir uma árvore que está trazendo um mal para a sociedade, para a comunidade local, para o próprio munícipe, do que você ficar mantendo algo que está te trazendo nocividade, está trazendo efeitos malignos, né? Então a gente tem que colocar o homem como um centro da história, não a questão ambiental ela tem que convergir e andar harmoniosa, né? Sem radicalismos, né, Edmundo? Acho que é por aí. Perfeito, perfeito. E
Itapetininga tem uma oportunidade aí ótima de escutar o CONDEMA, né, que é um conselho feito por especialistas, técnicos. Como o Paulo Hungria falou, depende de legislação, depende de fiscalização e também da ajuda na participação da comunidade junto ao CONDEMA. Então, esse ano, com a revisão do plano diretor, é um momento ótimo para que a gente possa avançar aí escutando, né, o conselho, na figura aqui do Paulo Hungria, que é o presidente, que está bem definida aí uma boa política de meio ambiente para Itapetininga. O nosso programa está encerrando, eu vou pedir para o Paulo Hungria fazer suas considerações finais. Bom, eu quero só agradecer, dizer que esse espaço para a gente é muito importante, o Conselho ele precisa de ajuda porque o meio ambiente clama, você falou desde o início, as condições climáticas é algo que a gente percebe, é uma mudança real no nosso dia a dia. Então, acredito que essa união de interesses, de forças, ela só converge para um bem comum. Somos todos voluntários, ninguém recebe nada por isso, então a gente precisa de ajuda efetiva, né? A natureza agradece a presença de todos, né? Que contribuam, que hajam realmente em prol ao meio ambiente, não de maneira radical, mas de maneira pensada, vendo de uma maneira holística, que começa dentro da nossa própria casa, dentro de nós mesmos, né? Um bom ato, um respeito a si mesmo, você consegue reverberar para o ambiente onde você está e é holístico. A visão que a gente traz é bem essa, de começar por pequenas ações para repercussões globais. É por aí o caminho. Muito bem, acho que a palavra é holística, né? A gente está junto do meio ambiente, dependendo, né, dos recursos naturais mais do que nunca, né? E nós agradecemos ao Paulo Hungria, que é presidente do CONDEMA, Conselho Municipal do Meio Ambiente, e agradecemos a sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Feito.